a doutora Rosângela Rezende, diplomada em osteopatia, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, colaboradora da MTCI das Américas e membro do Comitê de Osteopatia do CABCIM, para palestrar no tema Implementação da Osteopatia nas Políticas Públicas. Boa palestra, professora Rosângela. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Agradeço as palavras dos palestrantes anteriores. E hoje nós vamos falar um pouquinho da caminhada que fizemos para a implementação da osteopatia na saúde pública. E para falar disso, nós temos que voltar um pouco atrás e falar da instituição, do órgão que vem trabalhando com essas políticas e pela implantação no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho do Registro Brasileiro dos Osteopatas, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem aí como missão defender o título de DO, representar os profissionais osteopatas e os membros do registro e suas funções éticas e deontológicas em caráter nacional e internacional. Pode passar o slide. Agrupar e catalogar os osteopatas em exercício no Brasil, respeitando os critérios de ensino, moralidade, formação e exercício profissional definidos pelo registro. Promover a reflexão ética, respeitando o Código de Ética da Profissão, criado no Brasil em 2006. E fixar as condições exigidas de seus membros, priorizando o respeito ao paciente e à segurança. Aplicar as sanções definidas no regulamento interno, no caso de desrespeito ao Código de Ética e Deontologia no Brasil, e as condições do exercício da osteopatia no país. E criar e manter relações com todas as entidades profissionais nacionais e internacionais que representem a osteopatia e os osteopatas. Pode trocar? Bom, vamos falar um pouquinho de como tudo isso começou. Então, a osteopatia inicia no Brasil em 1985, pelas mãos do professor Bernard Keff, e os primeiros osteopatas formados tiveram em sua formação a chancela do SCOM da Bélgica, e a formação, em sua maioria, foi ministrada por professores belgas e franceses. Em 1992, funda-se a primeira escola, que é o IBO, e em 2001, é fundado o Registro Brasileiro dos Osteopatas, que é quem vem lutando pela osteopatia e pelos osteopatas no Brasil, e trabalhando pela implementação da osteopatia na saúde do país. Bom, nós pensamos de que forma nós faríamos essa implementação. Qual seria o caminho que nós deveríamos tomar para chegar a ter uma representação da osteopatia que fosse forte, que fosse presente? Encontramos três caminhos: o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Mas como nós poderíamos levar uma profissão que era nova, que ninguém conhecia o perfil, sem antes delimitar? Então, nós fomos até o Ministério do Trabalho e procuramos entender quais eram os caminhos que nós podíamos tomar para chegar até esse delineamento da profissão. Nós encontramos, então, a CBO. A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações e, pode mudar, ela tem como função documentar as atividades profissionais e ela tem força de regulamentação, mas não de regulação. A CBO estabelece qual é o perfil do profissional. Então, isso viria de encontro à nossa procura, aquilo que estávamos buscando de estabelecer quais eram os critérios da formação, estabelecer quais eram as ações do osteopata, de um modo a que todos os profissionais afins pudessem reconhecer o profissional pela sua presença, pela sua formação e por aquilo que seu meio de atuação. A Classificação Brasileira de Ocupações, ela, na época, nós enviamos uma carta, essa carta foi recebida, e nós, então, marcamos uma primeira reunião
Essa reunião foi com a senhora Cláudia Paiva, que é representante da CBO, e nós apresentamos lá uma série de documentos pedindo, né, a inclusão da osteopatia, então, na classificação brasileira de ocupações. Bom, para que servem esses dados? Para que serve estar na classificação brasileira de ocupações? Os dados servem para a formulação das políticas públicas de trabalho e emprego. Portanto, a regulação é feita pelo trabalho, né? A tua forma de atuação, aquilo que você emprega o seu trabalho, aonde você vai poder atuar, e a formação que você tem que ter para poder se tornar um osteopata. Então, ela vai descrever, pode mudar o slide, o perfil, as competências, as habilidades do profissional e, por consequência, aquilo que o profissional faz, de que forma ele atua. Vocês têm aí embaixo um site, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a classificação brasileira de ocupações e sobre as competências dos osteopatas, podem ter acesso. É muito interessante, vocês vão ver a atuação em vários âmbitos, desde o âmbito de gestão até o âmbito educacional, o perfil do osteopata, a atuação dele, enfim, é bem vasto, é um leque bem grande, e seria interessante que todos pudessem acessar e conhecer um pouco mais. Bom, para que serve, então, esse código? Você vai codificar o emprego no mercado de trabalho junto ao CNAE. O CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, você passa a ter um registro para que você possa tirar um alvará, onde você vai fazer a sua atuação, e, através desse alvará, você tem que mostrar que você tem um registro em algum lugar. Então, o Registro Brasileiro dos Osteopatas tem representado para aqueles que se classificam dentro da tabela do CNAE e tiram seu alvará como representante do profissional no Brasil. Então, todo aquele que for pedir o seu alvará tem que ter um registro, uma certificação do Registro Brasileiro dos Osteopatas para poder tirar o seu alvará. Bom, aí nós fomos até a CBO, fizemos algumas reuniões mais, e até que em 2008 nós fomos para a FIP. E o que é a FIP? A FIP é um órgão que estabelece e vai classificar as competências do profissional e sua abrangência. Então, como é feito isso? Nós reunimos alguns profissionais osteopatas que representavam a osteopatia do Brasil. Dentre eles estava eu, a Ana Paula, a doutora Natália, o Felipe Paius, que é um primeiro osteopata brasileiro, representante da osteopatia, a doutora Iracema Benevides, que a Ana já citou, e nós compusemos, e Letícia da Luz, nós compusemos o grupo que estabeleceu, dentro da CBO, dentro da FIP CBO, aquilo que seria as competências do profissional osteopata. Tudo que foi descrito é sobre a atuação do profissional em vários âmbitos. Então, no fundo, a FIP vai estar determinado na FIP tudo que a profissão autoriza a fazer. Então, para você saber o que a profissão autoriza a fazer, é importante entender o que é a osteopatia. Tá? O que é a osteopatia? Ela se trata de uma ciência baseada em evidência. É diagnóstico e terapêutico, não se tratando unicamente de uma praxis. Existe uma confusão muito grande das pessoas em achar que o osteopata é alguém que vai trabalhar só com uma prática de manipulação. O osteopata estabelece o diagnóstico, e em cima desse diagnóstico ele elege as melhores técnicas para trabalhar o seu paciente. A abrangência do osteopata é muito maior do que o que caracteriza o aparelho musculoesquelético. Então, é muito mais amplo, conforme nós vamos mostrar mais abaixo. Então, é um trabalho centrado no indivíduo. Então, centrado na pessoa e não na doença. Tem visão integral e de integralidade e princípio de autocura. Uma vez resolvido a questão, o próprio organismo busca a sua homeostasia. O próprio sistema busca a sua homeostasia. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde publica uma estratégia para as medicinas tradicionais.
A Ana já citou isso, mostrou a vocês o livro, e, a partir dela, começa no Brasil a PNPICS. E o que é isso? São a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Ela vai buscar ofertar outras formas de práticas de cuidado e autocuidado, considerando o bem-estar físico, mental, social, como fatores determinantes e condicionantes da saúde. Uma política pública permanente que considerasse não só os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, mas a abordagem ampliada dos processos de saúde e doença e a promoção global do cuidado humano. Essa é uma descrição do que seria PNPICS. Quais são os objetivos da PNPICS para o SUS? A prevenção de agravos e a promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltado para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Contribuir ao aumento da resolutividade e a ampliação do acesso, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. A promoção e racionalização das ações de saúde. O estímulo das ações de controle e participação social, promovendo um movimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores de saúde. Então, as práticas, elas englobam todas as pessoas, todos os envolvidos no meio da saúde, desde os gestores até aqueles que são a ação final, que são os nossos pacientes, os usuários. 11 princípios de estratégia para a inserção da PNPICS foram definidos. Uma estruturação e fortalecimento da atenção, o desenvolvimento de qualificação para profissionais, a divulgação e informação de evidências para profissionais, gestores e usuários, o estímulo e as ações intersetoriais, fortalecimento da participação social, acesso à medicação, acesso a insumos, incentivo à pesquisa sobre a eficiência, eficácia, efetividade e segurança, desenvolvimento de acompanhamento e avaliação, cooperação nacional e internacional e monitoramento da qualidade. Vocês vão ver adiante que a osteopatia se aproxima desses caminhos em quase todos os itens, afora a medicação, que nós, pelo menos quem pratica a osteopatia fora da medicina osteopática, não faz uso. Quais foram os caminhos, então, que nós buscamos para poder encontrar a osteopatia e participar desse grande processo que estava acontecendo no mundo e no Brasil, e fazer uma integração com todos os objetivos que se pretendia. Então, nós criamos um dossiê de osteopatia, composto por documentos nacionais e internacionais. Esses documentos foram cedidos por conselhos e registros internacionais de osteopatas, e essa foi a nossa primeira apresentação, tanto na Classificação Brasileira de Ocupações, como também no Ministério da Saúde, como um documento que apresentasse a osteopatia e que trouxesse, à luz do conhecimento das pessoas que trabalhavam, algo que até então era muito desconhecido, que era a ciência chamada osteopatia. Então, a osteopatia já havia chegado nessa época ao Serviço Público de Saúde do Brasil. Em 1992, a primeira escola de osteopatia do Brasil, o IBO, abre, com a ajuda de Felipe Paiuso, o primeiro ambulatório público no Brasil, no Hospital de Traumatologia do Rio de Janeiro. Então, a osteopatia no Brasil sempre esteve próxima do atendimento ao público, né, à saúde pública, sempre estivemos trabalhando e empenhando que os nossos membros, aqueles que são formadores, atuem dentro desta área e possam levar a osteopatia além dos horizontes dos consultórios, mas a todas as pessoas que precisem, né, do alívio de suas dores, dos seus problemas, e que possam ser amenizados e sanados e restituídas suas funções em tempo e qualidade. Bom, aí fomos ao Ministério da Saúde. Então, em 2005, quando estivemos na CBO,
Nós fomos também ao Ministério da Saúde solicitar a inclusão da osteopatia dentro do Ministério e entregamos a solicitação ao ministro da Saúde, que na época era José de Saravia Felipe. Ele nos recebeu, foi muito solícito e nos indicou ir até a Comissão de Saúde. Fomos também recebidos por essa comissão, em princípio, assim, muito surpresos, porque eles não entendiam muito o que era isso, né? E nós ainda éramos poucos aí a Brasília para tentar fazer essa comunicação, mas, enfim, foi o primeiro acesso. Nós protocolamos tanto a ida na CBO quanto no Ministério da Saúde, o que nos garantiu que ninguém poderia solicitar osteopatia sem que o nosso pleito fosse atendido. E em 2008, a FIP, então, nos chamou para elencar quais eram as competências do osteopata. E em 2013, ela foi oficialmente publicada na CBO. As pessoas podem ter acesso através do site que nós escrevemos lá atrás. É interessante que todos possam acessar e ver essas definições. Bom, e por que isso era importante? Era importante porque a gente tinha que definir para os nossos pares o que o osteopata era capaz de fazer. Até porque, em algum momento, nós precisávamos trabalhar em conjunto, né? Era preciso respeitar esse trabalho que realizávamos, sem invadir os espaços de outros colegas, de outras profissões, mas fazendo uma atuação que fosse interligada, atuante, conjunta, com o objetivo maior de atender a nossa causa primeira, que é o paciente que vem nos procurar. Ainda falando sobre a PNPix, logo depois da nossa entrada, em 2007, no Ministério da Saúde, nós encontramos a doutora Carmen de Simoni, que nos encaminhou, então, para essa participação mais ativa dentro da PNPix. Ela nos trouxe a doutora Iracema Benevides, que, coincidentemente, havia participado da elaboração do Benchmark Training of Osteopathy na Organização Mundial de Saúde, e foi muito gratificante poder encontrá-la e saber que tinha alguém que tinha conhecimento do que era osteopatia, que pudesse nos apoiar dentro desse processo de fortalecimento e de implementação da osteopatia. E ela também nos acompanhou a CBO, quando foi feita a classificação, mostrando as diretrizes, nos ajudando a fazer essa elaboração. Então, são pessoas às quais nós temos muito apreço pela presença e pela força e pela ajuda que tem nos dado dentro do Brasil com a osteopatia e o fortalecimento dela. Ela, através da doutora Carmen, também conhecemos o Daniel Amado, que foi uma pessoa muito importante. Ele veio trabalhando conosco dentro da inserção da osteopatia, dentro das tabelas de saúde, dentro do processo de atendimento. Enfim, nós fizemos um grande trabalho todos esses anos para poder colocar a osteopatia na saúde pública. Bom, o Benchmark Training, né, ele fala sobre a profissão. Ele diz: a profissão osteopática é mundialmente conhecida como uma clínica distinta e independente de outras modalidades de medicina e integra o conjunto das abordagens em medicina tradicional complementar e alternativa, TMCAM, recomendadas pela OMS. Está classificada como medicina complementar pela Organização Mundial de Saúde há mais de uma década. Em 2010, a OMS publicou o documento, que é o Benchmark, e neste documento constam as definições e referências para a capacitação do osteopata, o que foi de fundamental importância para que nós pudéssemos formar esse perfil do osteopata dentro da CBO e do Ministério da Saúde. Então, esse é o documento publicado. Bom, e onde a osteopatia vem de encontro aos interesses das PICs? O Schill, que era o criador da osteopatia, o fundador da osteopatia, se orgulhava de dizer que encontrar a saúde deve ser o objetivo do osteopata. Qualquer um pode achar a doença. Então, o osteopata, antes de qualquer movimento, ele tem como princípio trabalhar na prevenção. Então, este trabalho atuante pode colaborar muito para a recuperação e para estabelecer um trabalho osteopático, não permitindo que as pessoas
tenham doenças graves, se desenvolvam problemas de ordem que precisem de internação ou medicamentos, com dores graves. Então, a osteopatia tem essa possibilidade. Abre a porta para um atendimento ao público que minimiza a necessidade do médico estar em todos os momentos presente. Então, ele pode ser o primeiro avaliador e, nesse momento, ajudar na avaliação desse paciente, trabalhar com aqueles que necessitam, que podem ser auxiliados pela osteopatia, deixando para o médico o atendimento para aqueles que realmente precisam da sua intervenção, de medicação, da sua ajuda, do seu socorro. Bom, vamos entender o que é o cuidado osteopático. Então, o modelo de cuidado osteopático, ele fala do tratamento, que o tratamento osteopático busca favorecer a capacidade do corpo de restabelecer e manter a saúde, e sua tendência intrínseca à própria cura. O osteopata identifica e trata as disfunções somáticas através da palpação e do tratamento manipulativo osteopático. A osteopatia orienta a sua abordagem integral em torno de seus princípios, na qual se orienta uma prática. Todos os manuais de osteopatia descrevem esses princípios. Bom, o que nos aproxima das práticas, novamente, é poder restabelecer e manter a saúde. Talvez essa seja a maior contribuição do osteopata dentro da saúde pública, né? Buscar, induzir o sistema a buscar a sua autocura sem precisar de intervenções maiores. E o fato de que a osteopatia tem um tratamento que é essencialmente manipulativo torna o seu custo barato e prático à saúde pública, necessitando apenas de uma maca, das mãos do osteopata, de seu conhecimento, para desenvolver o seu trabalho. O osteopata, então, são os profissionais que reconhecem os sinais e sintomas clínicos de cada paciente, e os sintomas são as consequências da interação de muitos fatores físicos e não físicos, enfatiza a inter-relação destes fatores e a importância da relação paciente-profissional e no processo terapêutico, e a osteopatia tem seu alvo principal voltado para a forma em que os diversos sistemas se integram e sustentam toda a fisiologia do corpo. Dessa forma, a ação do osteopata irá interferir no processo de reequilibração dos sistemas, uma vez restituída a função, a homeostasia alcançada. E quais são os princípios do trabalho osteopático? São modelos principais de relação estrutura-função, orientam o osteopata na abordagem terapêutica. O biomecânico, o respiratório circulatório, o neurológico, o biopsicossocial e o bioenergético. Afastando, aí mais uma vez, a ideia de que o profissional osteopata é alguém que atua unicamente numa praxis. A filosofia da osteopatia da saúde manifesta-se na medida em que coordena as atividades das funções do corpo, integradas pelo sistema musculoesquelético, adaptando-se aos estressores ambientais. Então, ele considera todo o entorno desse paciente, tudo que interfere nas suas funções, seja interno ou externo a ele, incluindo as suas questões sociais. As avaliações e o tratamento do sistema músculo-esquelético são realizados à luz de sua capacidade de afetar não apenas as 5 funções, mas também, em última instância, a própria capacidade da pessoa de adaptar a estressores internos e externos. Aí vocês têm um modelo do que seria essa observação dos estressores, o sistema musculoesquelético afetado por diversos outros fatores, a adaptação ao meio, o desequilíbrio neurológico, metabólico, imune, endocrinológico, a circulação de fluidos do corpo, a postura e o movimento, os traumas, as infecções, a nutrição e o aspecto social, tudo isso é considerado dentro daquilo que é o diagnóstico osteopático e depois vai ajudar a definir o que será o tratamento desse paciente.
Atualmente, os osteopatas têm feito um grande trabalho voltado na saúde pública, com interesse de divulgar a osteopatia, a importância e a contribuição que a contribuição que o osteopata pode dar aos pacientes do Serviço Público de Saúde. A gente tem uma demanda grande de pessoas dentro do Sistema Público de Saúde do Brasil. A osteopatia pode ser de grande valia no atendimento dessas pessoas. A gente sabe que o custo da saúde pública é muito elevado. O fato de que nós possamos atender com um empenho menor de gastos ajuda, eu acho que contribui bastante para a implementação da osteopatia na saúde. Ainda temos muitas dificuldades. A gente sabe que para haver a efetivação do osteopata dentro da rede pública de saúde, é necessário que os gestores tomem essa posição, e é necessário que eles conheçam o que é osteopatia. Em função disso, nós temos feito muitos atendimentos voluntariados dentro do Sistema Público de Saúde. Esses atendimentos estão no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Em São Paulo, atualmente, eu atendo como voluntária na saúde pública, num posto de saúde, vou falar sobre isso, e tem uma demanda de 100 pacientes numa lista de espera para passar pelo meu atendimento. Então, é algo de impressionante o quanto a repercussão deu a entrada do atendimento osteopático, daquilo que eu pude levar para esse paciente dentro do posto. E de que forma a gente tem atuado e auxiliado esses pacientes na melhora das suas funções, no restabelecimento da saúde e a satisfação pelo acolhimento que eles têm. Bom, o registro buscou, nesse tempo todo, planejar as ações, entre elas, profissionalizar, codificar, regular as ações do osteopata para que eles fossem conhecidos pelos seus pares, estar inserido no mercado e na saúde pública. Então, nós temos tomado essas ações, temos levado as escolas a entender a necessidade da atuação profissional dentro dessa área também, e da importância que a gente tem para essas pessoas. Nós temos trabalhado também em delinear o perfil do osteopata, suas habilidades e competências, e realizar ações de prevenção e promoção à saúde. Dentro disso, a gente tem construído as semanas de osteopatia no Brasil, temos feito alguns trabalhos para divulgar a osteopatia, além daquilo que são os consultórios, mas para as pessoas mais publicamente. Depois a Natália vai poder abordar um pouco mais esse assunto, eu vou deixar para ela fazer isso, que vai fazer com muita competência, porque ela tem estado muito próximo desse trabalho. E a osteopatia tem muito a contribuir nas práticas integrativas. Eu considero que o primeiro trabalho assim, de importância da osteopatia dentro da saúde pública é o trabalho preventivo. Depois, o trabalho, a razão de trabalhar por restituir as funções, recuperando a homeostasia dos sistemas, reequilibrando, reduzindo dores, facilitando a mobilidade, enfim. O osteopata trabalha com as mãos e, portanto, é um trabalho de baixo custo para o sistema único de saúde e para a saúde pública. O osteopata contempla o biopsicossocial e orienta as ações do paciente e seus familiares, o que envolve algo que é bem como medicina e saúde, que você envolve as pessoas, faz orientações a familiares, faz orientação alimentar dentro da possibilidade de que isso auxilie o seu paciente na sua melhora, não só física, mas também nos processos emocionais e na sua vida de um modo geral, na sua qualidade de vida. A osteopatia é uma ciência diagnóstica terapêutica, assim tem a possibilidade de estabelecer as relações, diagnóstico e terapêutico, vamos repetir, para destacar, dessa forma, minimizar a demanda de atendimento médico, sobretudo nos quadros álgicos. Então, eu acredito firmemente que a osteopatia é muito importante na saúde pública, por tudo que ela pode oferecer a essas pessoas e por tudo que ela pode fazer e contribuir e realizar. Então, dar às pessoas um pouco daquilo que a sociedade tem dado para nós também, a oportunidade
de estarmos aqui, de estarmos atuando, de estar trazendo conhecimento e bem-estar. E a gente vem buscando a excelência. Como? Através da interprofissionalidade, que é um estímulo que a gente faz aos profissionais e às escolas, para que essa interprofissionalidade possa promover a colaboração entre agentes e com objetivos comuns. O nosso objetivo comum sempre será o paciente, então, que os profissionais possam trabalhar junto, para que a gente possa qualificar o nosso objetivo primeiro, que é o paciente. A interdisciplinariedade, que é essa interação entre nós e as demais áreas, e a multiprofissionalidade, que é a interação entre as diversas áreas. Então, esses são características que a gente tem incentivado, buscando melhorar, o intuito de realmente integrar um grupo de saúde e não trabalhar unicamente isolado. Em São Paulo, nós temos o primeiro atendimento de osteopatia aqui no OBS Geraldo Paula Souza. Eu estou atendendo lá, né, e desde outubro do ano passado. E desde lá, criou-se uma lista de 100 pessoas numa lista de espera. A osteopatia precisa estar na saúde pública e a saúde pública precisa aceitar a osteopatia para que a gente possa, de fato, contribuir com ações reais por essas pessoas que estão tão carentes de atenção, tratamento e cuidados. E o que vocês estão vendo aí é uma carta de solicitação de uma paciente da UBS Centro de Saúde Geraldo Paula Souza, agradecendo pelo atendimento, dizendo que em poucas consultas ela conseguiu resolver 90% dos problemas dela e pedindo que aos gestores do posto que trouxessem mais pessoas para fazer o atendimento. Então, para mim, é uma honra trazer isso. Eu acho que é muito importante que as pessoas reconheçam isso, né? E que isso possa ser levado adiante para que realmente a gente possa fazer o trabalho que a gente quer e que a gente tem determinação e força para fazer. É isso.